Sejam bem-vindos, alunos da terceira série do ensino médio, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 34 de História. A princípio, não se esqueça, você tem que fazer a sua atividade lá no link número 1, postar a atividade porque ela conta também a sua presença. E se você está assistindo pela TV, não esqueça de levar a sua atividade lá na escola para que o professor faça a correção e lance no sistema aí as suas notas, ok? Um agradecimento em particular aqui ao nosso intérprete de Libras, o Lucas, que está fazendo essa tradução simultânea da nossa aula para você aí em casa, ok? Muito obrigado, Lucas. Vamos aí aos objetivos dessa nossa aula número 34. Nessa aula nós vamos analisar os processos de independência da Índia e da China, e da Indochina, aquela região de colonização francesa, da qual nós já tratamos quando falamos da Guerra do Vietnã. Antes de nós darmos um salto adiante, vamos recuar um pouquinho para tomar impulso, né? Nós fechamos na aula anterior o assunto Guerra Fria. Guerra Fria nós tratamos de bastante coisa, mas o professor quer chamar a atenção para o seguinte: essas duas aulas, a 34 e a 35, que você vai assistir hoje e na sua próxima aula, ela trata dos processos de independência da Ásia e da África. Vamos falar da Indochina, né? Vamos falar da Índia, vamos falar do continente africano, dos países africanos. Mas estamos ainda no contexto da Guerra Fria. Essa descolonização, esse processo de independência dos países africanos e asiáticos, eles também estão inseridos no contexto geral do seguinte: o contexto geral da criação da Organização das Nações Unidas. E nós vamos ver a importância dela no fomento da independência desses países. A ordem bipolar. As independências na Ásia e na África estão também localizadas entre os conflitos das superpotências. Estados Unidos, o bloco capitalista, lembra-se? E a União Soviética liderando o bloco socialista, aquela chamada ordem bipolar. A corrida espacial, armamentista, a divisão da Alemanha, as guerras da Coreia, do Vietnã e a coexistência pacífica são todos elementos que nós já estudamos, né? Mas que estão acontecendo aí mais ou menos ao mesmo tempo desses conteúdos que vamos ver, desses fatos, eventos que vão desembocar na independência dos países africanos e asiáticos, ok? Para essa aula, nós vamos pensar na seguinte questão. Para revisarmos o que nós já vimos, você vai anotar. Sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, você vai completar, pensando no seguinte: A foi criada em 1945, não impediu o enfrentamento dos blocos. Quais são os blocos? Um e outro. Durante o período conhecido como, esse período geral, que nome levava. A segunda ideia, você vai se lembrar. Um símbolo da ordem bipolar foi um aspecto bem particular, construído pela Alemanha socialista em 1961, para evitar aí a fuga de trabalhadores, né, aquela migração em massa que estava acontecendo para a Alemanha Ocidental. Vamos dar um tempinho aí para você pensar, fazer a sua atividade. Voltamos logo com a correção.
Olá, bom retorno. Vamos fazer a correção da atividade sobre o pós-guerra mundial, após a Segunda Guerra. A ONU foi criada em 1945, acabou não impedindo o enfrentamento de blocos capitalista e socialista durante o período conhecido como Guerra Fria. Esse é o contexto geral do pós-Segunda Guerra Mundial. Um símbolo da ordem bipolar foi o Muro de Berlim. Lembra-se? Construído pela Alemanha Socialista em 1961. Ok. A problemática para a aula de hoje é pensarmos no seguinte: o que há em comum nos processos de independência da Índia e da Indochina? Bem, antes desses processos de independência, que às vezes aparecem no teu livro didático como descolonização, é um nome não muito bom, descolonização. Ele aparece muito, mas dá a impressão de que a única coisa importante no período foi que os países colonizadores se retiraram dessas nações colonizadas. Não foi bem assim. Como nós vamos ver, essas nações lutaram e muito sangue foi derramado na conquista da independência. Em algumas nações houve acordo, em especial naquelas nações que eram de colonização britânica, em algumas, mas essa não é a regra geral. Pessoas morreram, milhões de pessoas morreram para que esses países se tornassem independentes. Então preferimos, aí, embora apareçam os dois termos, descolonização e independência, o professor quer que você pense sempre que é um processo também de conquista, é um processo de resistência. E como início dessa resistência, antecedentes, algumas ideias não apareceram lá durante o período da descolonização, são ideias anteriores. Não é muito estranho você pensar nisso. Antes do ser humano fazer, nós planejamos, nós pensamos, né? As coisas que nós realizamos, os nossos objetivos, são as últimas coisas que nós alcançamos, mas são as primeiras que nós visualizamos, que nós imaginamos conseguir. Primeiro vem a ideia. Por isso o professor resgata aqui que o conceito de soberania, que significa um país não estar subordinado a outro, de maneira geral, e o conceito de autodeterminação dos povos, que significa basicamente o direito de um povo de escolher o seu próprio governo, escolher e trocar o governo, né? São ideias anteriores aos processos de independência na Ásia e na África. O professor resgatou em 6 momentos essas ideias. Historicamente, desde o século XVII, com a Paz de Westfália, a Paz de Westfália ela encerrou a chamada Guerra dos 30 Anos na Europa. E a importância desses acordos, que ganharam esse nome geral de Paz de Westfália, foi que, pela primeira vez, as nações se reconheceram como estados independentes e autônomos. É a primeira vez em nível internacional, na história moderna, depois da formação dos estados nacionais, que eles se reconhecem de maneira autônoma, de maneira independente. Reconhecem-se na Europa. Então, é um primeiro momento. Depois, durante a Revolução Francesa, você vai ter aqui também a imagem do padre Henri Grégoire. A importância do chamado abade Grégoire, o abade Gregório, que ele inclusive pertenceu à Assembleia Constituinte de 1791 na Revolução Francesa. Então, o professor quer dizer que ele era um pensador reconhecido, era alguém respeitado, presidiu a Assembleia Constituinte, né? E a ideia de que os povos são independentes e soberanos, de uma soberania inalienável, ela não pode ser cedida, quer dizer, o governo não pode tomar a decisão de que agora nós vamos fazer parte de um outro país, né? E a ideia de que o povo pode escolher e mudar as suas formas de governo são mais ou menos uma formulação, e você vai perceber isso, que vai continuar na história, a formulação do conceito de soberania e do conceito de autodeterminação dos povos. Então, esse texto do padre Henri Grégoire, ele é resgatado pela sua importância teórica, que na prática, veremos, será bem aplicado. No século XX, os primeiros a trazerem o conceito de soberania dos povos e a ideia de autodeterminação foram a Rosa Luxemburgo e o Lenin, em particular o Lenin. Nessa discussão da Rosa Luxemburgo com o Lenin, havia um aspecto interessante. Eles discordavam com relação ao direito de secessão, o direito de um povo separar-se da nação onde ele está para formar uma nação independente. Nós vamos tratar das independências da África e da Ásia, né? Essa discussão não é só um detalhe, portanto. E os primeiros que trouxeram essa discussão para o nível internacional no século XX foram a Rosa Luxemburgo e o Lenin, esses dois pensadores socialistas aí, que estão envolvidos no contexto da Revolução Russa de 1917, que você já estudou, né?
Bom, o quarto momento, o presidente Woodrow Wilson propôs 14 pontos ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui o seguinte, nós temos já aí, durante o início do século XX, numa grande revolução, que foi a Revolução Russa, você já tem uma perspectiva de independência, de soberania e a discussão sobre o direito dos povos de se separar de um outro Estado. Na Primeira Guerra Mundial, esse conceito aparece novamente, numa reorganização do mundo após esse grande conflito. Os 14 pontos de Wilson já falavam sobre a soberania dos interesses das populações colonizadas em relação às nações colonizadoras. Perceba, ele não está falando de separação. Então, essa ideia de que o povo tem o direito de proclamar a própria independência ainda não é bastante claro. Para ele, não se trata disso. A soberania se trata em equiparação de direitos entre o colonizado e o colonizador. Um conceito mais interessante para nós aparece na Carta das Nações Unidas, também chamada Carta de São Francisco. Também já estudamos ali no contexto da Guerra Fria que, com a formação da ONU, as nações propunham modelos de organização que evitassem novos conflitos. Sim? Bom, desses modelos de organização, aparece a ideia de se o povo pode criar um modelo independente da nação onde ele já está, da nação da qual ele já faz parte. Então pense comigo, você tem uma nação que é uma colônia, e quando nós tratamos de evitar conflitos, a ideia que apareceu foi a seguinte, bom, essa nação que é uma colônia, ela tem o direito, para evitar conflitos, de se separar da nação colonizadora, da sua metrópole. A Carta da ONU foi bastante importante nesse sentido. A legislação brasileira também incorpora esses princípios. A nossa Constituição de 1988 incorpora de maneira quase ipsis literis o conceito de liberdade, igualdade entre as nações e autodeterminação dos povos. Bem, por último, um sexto momento, tratando da Guerra Fria já, o que é mais essencial para nós compreendermos a independência dos países asiáticos e africanos, é a Conferência de Bandung. A Conferência Afro-Asiática de Bandung, em 1955, reuniu países, cerca de 29 países, que resolveram fazer um modelo de organização não alinhado com as superpotências da Guerra Fria. Aqui é a exceção mais importante à nova ordem criada depois da Segunda Guerra, a ordem bipolar. A mais importante das referências, que são União Soviética e Estados Unidos, né? A mais importante das referências que supera esse antagonismo entre capitalismo e socialismo está na Conferência de Bandung. Não se esqueça, estude bem com detalhes, faça questão de memorizá-la. A Conferência de Bandung propunha, em países do terceiro mundo, que eles não fossem alinhados, que eles não se alinhassem automaticamente nem aos Estados Unidos, ao bloco capitalista, nem aos socialistas, ao bloco liderado pela União Soviética. Tudo bem? Eles não estão fora do contexto, mas tomaram a decisão de não participar desse conflito diretamente. E também fizeram uma negativa à colonização, ao neocolonialismo, que é aquele imperialismo que você já estudou antes da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela interferência econômica, aquela dominação econômica, mais do que colonial, né? A dominação econômica. Colonialismo, não ao neocolonialismo e não às políticas racistas. Tá? A Conferência de Bandung, então, é um momento bastante importante em todo o processo de independência das nações da Ásia e da África. Para a gente fechar essa ideia, vamos a uma atividade. A tese defendida por países do terceiro mundo na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, foi a: letra A, rendição dos países pobres ao imperialismo soviético. B, defesa do não alinhamento com as grandes potências. C, manutenção da divisão do mundo em dois blocos políticos antagônicos. Ou D, maior produção de armas nucleares. Voltamos logo com a correção.
Ok? Vamos à correção da atividade. A Conferência de Bandung, realizada na Indonésia, defendeu a seguinte tese: a defesa do não alinhamento com as grandes potências. Ok, então vamos à independência da Índia. Lembre-se, nós estamos tratando dos processos de independência que acontecem durante o contexto da Guerra Fria e, em particular, a aplicação desses conceitos de soberania e autodeterminação dos povos na Índia, na Indonésia, e na próxima aula vamos tratar no contexto dos países africanos, ok? Então vamos lá. Esse é o continente indiano, você tem aí um mapa de relevo, o chamado subcontinente, né, ao sul da Ásia, e nesse grande continente, o professor quer lembrar que são duas as religiões principais que vão nos importar quando estudarmos história, tá? O hinduísmo e o islamismo. São duas grandes religiões que estão bastante presentes no continente indiano e vão determinar os rumos também de alguns contextos históricos que vamos analisar. A independência da Índia precisa ser lembrada no contexto do domínio britânico desde o século XVIII. Foram muitas as revoltas contra essa opressão colonial. Lembrando aqui que você já estudou a revolta dos cipaios, quando nós falamos lá do imperialismo no início das guerras mundiais do século XX. O grande personagem Mohandas Gandhi, que foi assassinado em 1948, um pouquinho depois da independência, chamado Mahatma, de grande alma, esse grande personagem permite que a gente entenda que a luta pelo processo da independência não foi só uma luta militar, não foi só uma luta contra uma nação imperialista, também foi uma luta pelo sentido humano da soberania, pelo sentido humano da autodeterminação dos povos. Esse grande personagem, o Mahatma, pregava algumas ideias que ele chamou de Satyagraha. Essas ideias, traduzidas no contexto da sua luta anti-imperialista, podia ser definida como obstinação na verdade, agarrar a verdade com força. Ele dizia assim: a verdade tem a dureza de um diamante e a delicadeza da flor em botão. Gandhi não era um relativista. Para o Gandhi, a verdade era dura, né? O material de maior dureza é o diamante, né? E nisso ele foi intransigente. Ele defendeu seus princípios, foi a favor da independência da Índia, ele foi contra qualquer forma de violência. Contra isso, ele lutou de maneira intransigente. Porém, ele apresentava, propunha essa verdade, ele não a impunha. Ele a entregava como se entrega aí uma flor em botão. Em Satyagraha também está contido o conceito de fé. Ele dizia que é o mesmo pincel que nos pintou, temos um mesmo Criador. Isso é importante no contexto do Gandhi. E a não violência. Essa é uma figura bastante fundamental aí no momento teórico do Gandhi. A não violência contra vidas, a não violência contra pessoas, a não violência contra bens. E veja, ele dizia, fazer o bem ao adversário. Pense na história do Brasil contemporâneo, estamos aqui em 2020, quando nós falamos em grande polarização política, que dividem até famílias, né? Fazer o bem ao adversário. Nós já vimos isso em outros líderes religiosos. E aqui, num contexto político, essa concepção da não violência, do respeito, de fazer o bem ao outro que ele faz mal, ela vai ser fundamental para entendermos a mentalidade, a história dessa mentalidade por trás do processo de independência da Índia. De Henri Thoreau, um filósofo norte-americano, Gandhi traz a ideia da desobediência civil. Ele não copia essa ideia, ela é gestada no processo do Gandhi de construir Satyagraha, mas anteriormente ela foi criada no livro Desobediência Civil, de 1849, desse filósofo norte-americano. Ele dizia assim: a desobediência civil é o direito legítimo que o cidadão tem de desobedecer aquilo que o Estado propõe como injusto. Numa situação de injustiça, o cidadão deve ser fiel à sua consciência, a seus princípios morais e desobedecer. Não é derrubar o governo. A proposta não era essa, nem no Thoreau e nem no Gandhi. Não é fazer uma luta armada, uma revolução armada contra aqueles que discordam contra um partido de oposição, mas desobedecer aquilo que é considerado injusto. Até o final da aula o professor vai falar da Marcha do Sal. Não se esqueça, a Marcha do Sal é o símbolo da desobediência civil que em 1930 o Gandhi levou à prática, não só à teoria. A independência é marcada por uma luta partidária,
Jawaharlal Nehru é o grande líder do Partido do Congresso. Em 1885 é criado e luta no meio político pela independência da Índia e pela luta social, né? Então são dois momentos de luta política, aquela luta partidária e aquela luta social do Gandhi. Através da rejeição de produtos industriais da Grã-Bretanha, o princípio da desobediência civil, não pagamento de impostos e a resistência popular, a resistência sempre não violenta. E isso resulta na independência da Índia em 1947. Aqui, o professor traz para você uma imagem com a fotografia à esquerda, aqui à tua esquerda, do Jawaharlal Nehru, que foi primeiro-ministro da Índia, governou o país de 47, da independência, até 1964. E à sua direita, ali sem camisa, essa figura muito simpática, é o Mohandas Gandhi. Okay? Aqui, uma outra imagem, o professor recordava, né? A Marcha do Sal de 1930. Foram quase 400 quilômetros percorridos em cerca de 25 dias, com o símbolo da desobediência civil. É a proposta de não fazer uma luta armada, mas de resistir através de um desafio, né, a um monopólio britânico absurdo, difícil até de entender. Havia a proibição da produção do sal. Assim, um governo colonialista, as metrópoles imperialistas, taxavam todos os produtos para evitar que as nações se desenvolvessem a sua manufatura ou a sua indústria. Uma dessas taxações incidia sobre o sal. Gandhi refletiu da seguinte maneira: se você taxa a produção, você encarece o produto. E o mais prejudicado é a população mais pobre. Por isso essa marcha, durante aí quase 400 quilômetros, para apanhar um punhadinho de sal, que eles produziram assim. Pegava água do mar numa panela, deixava secando ao sol e recolheram aquele sal. O que o Gandhi fez foi recolher um punhado desse sal que foi produzido sem cobrança de impostos, né? sem ter sido taxado. Esse ato simples, né? O ato mais não violento que a gente pode imaginar, resultou na sua prisão e numa grande pressão interna e internacional pela independência da Índia. É o que nós vemos no seguinte: a independência da Índia em 47 acontece e resulta na divisão desse subcontinente na República da Índia, de maioria hindu, como o professor comentou, e numa nação, a República do Paquistão, de maioria muçulmana. A República do Paquistão, em 72, é dividida também, novamente, porque havia uma porção oriental e uma porção ocidental divididas justamente pela Índia, né? E o Paquistão Oriental ganha o nome de Bangladesh, é assim que ele existe até hoje. Bom, a independência e a divisão do subcontinente resulta nesse mapa que você está vendo aqui nessa imagem. E o professor lembra duas coisas aqui. Os muçulmanos na Índia, que era a maioria hindu, foram perseguidos e se refugiaram nos países de maioria muçulmana, o Paquistão e Bangladesh. Da mesma maneira, muitos hindus que viviam no Paquistão e em Bangladesh foram se refugiar na Índia, porque lá é um país de maioria hindu. Essas guerras religiosas duram até os nossos dias, infelizmente. Um filme que traz essa discussão de maneira bastante interessante, baseado num livro hindu, num livro indiano, um filme britânico, Quem Quer Ser um Milionário. Se você assistir o filme, um filme bastante interessante de se ver, bastante comovente, traz também esses conflitos religiosos. Por fim, o professor lembra aqui, em 1940, essa fotografia. À direita você tem ali o Gandhi, que você já conhece, ali de óculos. E à esquerda, Rabindranath Tagore, esse escritor, poeta indiano, foi o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Um grande intelectual, poesias maravilhosas, muitos livros traduzidos para a língua portuguesa que o professor recomenda. Entre as muitas frases que você encontra na internet mesmo, do Tagore, o professor selecionou essa, para te estimular a aprofundar o conhecimento nesse grande poeta. Cada criança ao nascer nos traz a mensagem de que Deus não perdeu a esperança nos homens. Diante de um conflito terrível da dominação imperialista, a não violência, a fé e o princípio de respeito ao adversário é que marcam essa independência do continente indiano. Para encerrarmos esse bloco, a atividade.
Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. São palavras de Gandhi que, no contexto da Guerra Fria, inspiraram. Letra A. O acirramento da disputa por armamentos nucleares entre Estados Unidos e União Soviética. B. O reforço do regime de apartheid na África do Sul. C. O não alinhamento de países do terceiro mundo à União Soviética ou aos Estados Unidos. Ou D. A cerimônia da tocha olímpica. Vamos dar um tempinho para você pensar, responder e já voltamos com a correção.
Ok? Vamos à correção? A resposta correta, a letra C, o não alinhamento de países do terceiro mundo à União Soviética ou aos Estados Unidos. O segundo ponto nosso para as independências é a independência da Indochina. O professor quer lembrar o seguinte, nós já falamos da independência da Indochina quando tratamos da Guerra do Vietnã. No primeiro momento, o professor falou da Guerra do Vietnã, lembrando a Guerra da Indochina que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, quando a França tenta retomar o seu controle imperial sobre a região, resultando na divisão da Indochina em Laos, o Camboja e o Vietnã, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, que depois acabam sendo unificados. O professor só gostaria de pontuar aqui a batalha importante vencida pelos Viet Minh, a batalha de Dien Bien Phu. E para isso o professor traz esta imagem de 1954, onde soldados franceses capturados são escoltados aí para um campo de prisioneiros militares. Uma imagem bastante impressionante, aí você vê aí, são milhares de soldados, uma tremenda derrota para os franceses. Aqui, novamente, o mapa com essa divisão da Indochina francesa após os acordos de Genebra e a formação desses novos países, independentes, Laos, o Camboja e o Vietnã, que hoje já está unificado com capital em Hanoi. Para fecharmos a independência da Indochina, essa terceira atividade. As diferentes formas de colonização se interpenetram. O mesmo ocorre com a independência dos povos que se libertaram entre 1945 e 1965. É uma frase do historiador Marc Ferro. São exemplos de descolonização na África e Ásia, exceto, letra A, emancipação do Uruguai, B, guerra da Argélia, C, independência da Índia ou D, libertação da Indochina. Cuidado, você vai anotar a exceção, E daqui a pouco voltamos com a correção da atividade.
Ok? Vamos à correção. A resposta correta da atividade 3 é a letra A emancipação do Uruguai. Ela não é um exemplo de descolonização na África e na Ásia. No final, vamos pensar no seguinte, nessa aula tratamos aí da independência da Índia e da Indochina, que têm em comum justamente a resistência da população nativa ao imperialismo europeu, né? Francês na Indochina e o imperialismo britânico lá na Índia. Na próxima aula, vamos tratar aí do contexto africano e vamos ver o panafricanismo e os movimentos de independência na África. Não se esqueça, tudo que merece ser feito merece ser bem feito. Até a próxima.